Por anos, o Rio de Janeiro enfrentou um desafio que parecia absolutamente insolúvel. A capital fluminense era como um gigante adormecido, preso a engrenagens enferrujadas e a um sistema de transporte público que, para a maioria esmagadora da população, funcionava como um verdadeiro labirinto sem saída. Filas quilométricas sob o calor escaldante, ônibus superlotados, linhas que simplesmente desapareciam do mapa da noite para o dia e frotas sucateadas tornaram-se o retrato de uma rotina desgastante. Para quem depende do transporte coletivo na Zona Oeste ou na Zona Norte, a locomoção diária deixou de ser uma simples viagem para se tornar uma maratona de sobrevivência urbana. Mas algo começou a se mover nas profundezas da cidade, algo que muitos ainda não perceberam totalmente. O que estamos prestes a ver na capital carioca não é apenas uma mudança pontual ou um remendo temporário. É uma reengenharia completa da mobilidade urbana. Imagine uma metrópole inteira que, de repente, decide redesenhar o seu próprio coração pulsante. Não estamos falando de um pequeno ajuste de itinerário, de uma maquiagem na pintura dos veículos ou de promessas genéricas de época de eleição. Falamos de uma transformação profunda que começa a redefinir a maneira como milhões de cariocas e trabalhadores se movem diariamente e, mais importante, como a própria cidade respira e se organiza espacialmente. De acordo com as diretrizes oficiais e com a publicação do novo edital anunciada pelo prefeito Eduardo Cavalieri, o Rio de Janeiro está prestes a entrar em uma nova e decisiva fase do chamado Sistema Rio, a rede integrada de ônibus. Trata-se de um programa estruturante de grande porte que prevê reestruturar de forma definitiva a mobilidade municipal até o ano de 2028. E quando usamos a palavra tudo, não há qualquer exagero. O plano pretende alterar a maneira como as linhas operam nas ruas, o rigor e a tecnologia empregados na fiscalização do serviço prestado e, principalmente, a espinha dorsal do sistema, a forma como as concessionárias e empresas privadas de ônibus são remuneradas pelo poder público. Mas o que essa mudança na engenharia contratual realmente significa para o dia a dia de quem acorda às 5 da manhã na ponta da Zona Oeste? Esta nova fase do planejamento expande a cobertura do Sistema Rio para 6 regiões estratégicas da cidade. A operação vai englobar os bairros de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Vila Isabel e Ilha do Governador. Estamos tratando de territórios imensos, onde vivem centenas de milhares de pessoas que, historicamente, sofrem com a escassez de viagens, a irregularidade dos horários e a falta de integração efetiva com outros modais. Ver essas 6 regiões recebendo o edital simultaneamente significa que as engrenagens dessa nova máquina finalmente começam a girar em locais onde o transporte público sempre foi o principal gargalo de desenvolvimento. A grande questão que paira sobre a cidade é a seguinte: será que essa revolução silenciosa, que já teve seus primeiros contratos assinados em março, abrangendo inicialmente as áreas de Campo Grande e Santa Cruz, vai realmente entregar a esperança de um futuro mais fluido que o Rio tanto precisa? Para entender a dimensão dessa promessa, é preciso olhar para além do asfalto e compreender o modelo que vigorou nas últimas décadas. Durante anos, as empresas de ônibus eram remuneradas quase que exclusivamente pelo número de passageiros transportados na catraca. Isso gerava um incentivo perverso. Linhas rentáveis e superlotadas em horários de pico eram mantidas a todo custo, enquanto linhas de bairros mais distantes, horários noturnos ou trajetos de menor apelo financeiro eram sumariamente abandonados. O Sistema Rio propõe inverter essa lógica através de um novo modelo de operação e pagamento por quilômetro rodado e cumprimento de metas de qualidade. Na prática, a concessionária passa a ser fiscalizada e remunerada pelo cumprimento estrito da frota na rua, da frequência dos horários e da manutenção do ar-condicionado e do estado de conservação dos veículos. Se o ônibus não passa no horário determinado ou se circula sem o conforto adequado, a empresa sofre punições financeiras diretas.
Essa mudança de paradigma retira do passageiro o fardo de ser a única fonte de renda do sistema e coloca a eficiência da prestação do serviço no centro do contrato. A escolha das 6 regiões nesta nova etapa reflete um diagnóstico preciso das maiores urgências cariocas. Guaratiba, Santa Cruz e Campo Grande formam o motor populacional do extremo oeste, onde a dependência do transporte coletivo para alcançar o centro e as zonas de emprego é vital. Bangu representa o coração populacional da zona oeste intermediária, lidando com um fluxo massivo diário. Do outro lado da cidade, Vila Isabel conecta a zona norte aos eixos centrais e universitários, sofrendo constantemente com o trânsito pesado. Por fim, a Ilha do Governador representa um desafio geográfico único, um insulamento onde a mobilidade por ônibus é a principal ligação terrestre para quem precisa entrar ou sair do bairro diariamente. Conectar essas áreas sob um mesmo padrão de exigência e integração é a chave para o sucesso de todo o plano. O anúncio oficial no Centro de Operações e Resiliência, o COR, sinaliza também o uso ostensivo de tecnologia para monitorar em tempo real se os veículos estão de fato cumprindo os itinerários previstos. Sensores, rastreamento por GPS e fiscalização eletrônica passam a alimentar o sistema que decide os repasses financeiros para as empresas. Acaba-se assim a era da fiscalização puramente presencial e amostral, dando lugar a uma auditoria contínua e automatizada das ruas. É claro que uma reestruturação dessa magnitude não ocorre da noite para o dia. O cronograma fixado até 2028 mostra que o processo será escalonado e progressivo. Essa transição faseada é fundamental para evitar o caos operacional, permitindo que a renovação da frota, a adaptação das garagens e a reorganização dos quadros de horários aconteçam sem interromper o atendimento à população. Contudo, o grande teste de fogo para a gestão municipal será garantir que o edital recém-publicado se traduza em ônibus novos, gelados e pontuais já nos próximos meses, e não apenas em relatórios contratuais e promessas no papel. A expectativa da população carioca é imensa e perfeitamente justificável. Depois de décadas de frustrações, falências de viações tradicionais, sumiço de dezenas de linhas e um desgaste diário na rotina de quem trabalha e estuda, o cidadão do Rio exige resultados concretos. O transporte público de qualidade não é um luxo. É o elemento básico de cidadania que garante o acesso à saúde, ao lazer, à educação e ao emprego. Quando o transporte falha, a cidade inteira para, a produtividade despenca e a qualidade de vida da população se deteriora. Por isso, o que está em jogo com o avanço da segunda etapa da rede integrada de ônibus vai muito além de comprar novos veículos ou mudar a cor da pintura das carrocerias. Trata-se de resgatar o direito de ir e vir com dignidade na segunda maior metrópole do país. Essa é a promessa de um Rio de Janeiro onde as pessoas finalmente possam se mover com a eficiência, a segurança e o respeito que uma cidade desse porte merece. Estamos diante de uma verdadeira revolução na mobilidade carioca, um processo complexo que pode nos surpreender a cada esquina e mudar definitivamente a cara do transporte público nos próximos anos. Se você quer acompanhar de perto cada detalhe dessa transformação, entender os bastidores das mudanças nas linhas do seu bairro e conferir as próximas análises aprofundadas sobre a mobilidade do Rio, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora eu quero saber a sua opinião direta. Diante de tudo o que foi anunciado e do histórico da nossa cidade, você acredita que essa revolução dos ônibus vai realmente decolar até 2028? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Participe da conversa e até a próxima análise.